expressão do Miro, a forma com que ele se referiu a todos os jornalistas presentes, as instituições, e ele o fez chamando-os de companheiros. Eu sou companheiro de vocês. Companheiro é uma palavra que vem do italiano, do latim, em que significa compane, com pão. Companheiros são aqueles que, sentados a uma mesma mesa, repartem o pão. O pão doce e farto dos bons momentos e o pão amargo e parco dos momentos difíceis, como os que nós estamos vivendo hoje. O que nos aglutina é essa visão. É uma visão nacional. É uma visão de Estado, de país, um desejo enorme de readquirirmos o orgulho de sermos brasileiros. O Brasil está na troca, está perdido, nós estamos sem referência. Mas a linha foi dada. Gostei muito da intervenção da Jandira e de todas as intervenções feitas até agora. E eu estava aqui refletindo e vendo aqui a promoção do Barão de Tararé. Eu acho que há alguma coisa no ar para parafrasear o Barão, além dos direitos e prerrogativas individuais escritos na Constituição. Direitos que foram arrasados de uma forma brutal, no caso da prisão desnecessária, do sequestro absurdo do companheiro Lula, nesses últimos dias. Mas nós temos que aprofundar mais o que está acontecendo, contra quem se organizam estas forças de direita. Quero conversar com vocês sobre isso. Dando uma olhada no mundo, na história recente do mundo, nós verificamos que depois da derrota do nazismo na última guerra, se consolidaram estados sociais, principalmente na Europa. Estados que levaram em frente ideias de proteção à natureza, consolidação das leis do trabalho, direitos humanos, direito das mulheres, direito das minorias e, fundamentalmente, leis trabalhistas garantindo o direito das pessoas que produzem e fazem funcionar a máquina do Estado. Pois muito bem, e me sopra aqui a Jandira, a Previdência, que é fundamental, ela se consolidou. Uma Previdência, Jandira, que hoje recebe da Hillary Clinton e do Ben Sanders uma atenção especial nos Estados Unidos, quando aqui no Brasil, forças que nós imaginávamos ser de esquerda querem liquidar com ela. Mas vejam, há um ataque ao Estado Social, não só aqui no Brasil, há um ataque no mundo. É o que o Papa Francisco tem afirmado muitas vezes, o domínio de Mamon. E Mamon, palavra hebraica, que se mantém como tal na Bíblia até hoje, não significa nem diabo nem outro Deus. Mamon em hebraico significa dinheiro. E a Bíblia e o Papa repetem de uma forma ampla: não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É o dinheiro, o capital financeiro que se organiza contra o Estado Social. A precarização do Estado é o primeiro objetivo. O Estado passa a ser um gendarme, um Estado policial, para reprimir as revoltas populares diante da opressão do dinheiro. O poder todo é colocado no Banco Central Independente. Primeiro, bancos centrais nacionais, numa visão de um único Banco Central do mundo globalizado e do governo único no planeta a serviço do capital. Esse é um pé de uma trilogia. O segundo pé é a precarização do parlamento, que se faz com o financiamento de partidos e campanhas. Partidos não têm mais programa, não têm mais parlamentares, todos obedecem aos seus financiadores, como dizem os gaúchos, se transformando em meros mandaletes do dinheiro que financia os seus partidos e as suas campanhas. Essa precarização do Congresso sofreu uma resistência, e eu e a Jandira participamos dela.
E conseguimos pôr um limite nisso. Um limite que acabou sendo oficializado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o terceiro tripé do esforço maldito do capital pela superação do Estado Social é a precarização do trabalho. É o fim das leis trabalhistas, o fim da consolidação das leis do trabalho no Brasil, e atrás disso tudo vem as privatizações. Lindbergh, é a privatização do petróleo. Petróleo que é objeto de uma guerra geopolítica de países ricos e fortes que querem o domínio absoluto das reservas, mas que é apresentado aos brasileiros e alguns tolos no Congresso Nacional como a possibilidade de investimentos das 7 irmãs, investimentos que a Petrobras não poderia fazer. Lê do engano, mentira absoluta. Ninguém investe no petróleo hoje. Depois que os Estados Unidos inventou cheio gás e jogou para baixo o preço para atingir a Rússia, o Brasil, a Venezuela, o Irã e o Iraque, e estabelecer o domínio geopolítico absoluto das reservas. Vamos extrair o petróleo agora, porque amanhã pode não servir mais para nada. Petróleo não é só combustível que move 95% dos transportes no planeta Terra hoje e vai continuar por muito tempo. O petróleo se compõe de mais de 3.000 derivados que influenciam a indústria de uma forma amplíssima. Não haverá neste plenário uma pessoa que não use na sua vestimenta ou em algum objeto de seu uso pessoal um produto que não seja derivado do petróleo. Mas a tolice passou pelo Congresso, o José Serra tinha prometido a Chevron e conseguiram derrotar uma proposta que estava derrotada em plenário, lamentavelmente, com o apoio dos nossos companheiros do governo federal. O nosso score era 40-29. Na ponta do lápis, derrotaríamos a brincadeira do Serra liminarmente. Mas daí veio a ordem da Casa Civil, do Wagner, do Berzoini e do raio do ministro Eduardo Braga. E toda a base ligada ao governo muda de lado. Se a Dilma quer, por que não? E nós fomos simplesmente derrotados. Mas junto com isso, junto no Senado, sim, toda a base, o PT não votou praticamente, o PCdoB teve com a gente, mas quando eu falo na base da Dilma, é uma base semifisiológica que se completa de cargos no governo e que não tem uma preocupação geopolítica, que não tem uma visão macro do país e que vota como votou com a ordem dada pelo Berzoini entregando o petróleo brasileiro. Uma luta que a Jandira vai se encarregar de continuar com mais sucesso do que nós na Câmara Federal e com apoio da mobilização do Brasil consciente na rua. Mas daí vem, junto com isso, o fim das estatais, que devem ser transformadas em sociedade anônima, com propostas, algumas de uma ingenuidade inacreditável, de tão tola. Vamos proibir políticos de participarem de uma estatal. Não podem participar do conselho. Meu Deus, estatal é um braço de governo para desenvolver uma política social ou econômica. Ninguém mais adequado do que um quadro ideologicamente motivado, filosoficamente mobilizado. E querem proibir também que pessoas que passaram pela liderança sindical possam participar disso na contramão do capitalismo cooperativo da Alemanha, que obriga inclusive os conselhos das empresas privadas a manterem quadros sindicais. Uma tolice total. Mas vem um pacote de medidas que pretende proibir, por exemplo, o endividamento do Brasil, pondo um limite no endividamento do país, mesmo durante a crise. É a revogação das ideias do Keynes. É a impossibilidade definitiva de uma política anticíclica. É uma visão entreguista que deixa ao Brasil uma única saída, que é a sua globalização e a sua privatização. E ela é defendida, inclusive, pelo presidente do Senado, Renan, Aécio, PSDB e alguns quadros
por tolice ou por um entreguismo confessado, como o revelado pelo Wikileaks em relação ao José Serra. E a coisa caminha dessa maneira. Então, o que nós vemos nessa história toda? Nós vemos a imprensa fazendo a crítica da Petrobras, não dos ladrões da Petrobras, que eu tenho certeza que cada um dos companheiros aqui nesta plenária quer ver na cadeia, mas da Petrobras. A empresa é incompetente, a Petrobras não pode continuar, então ela deve ser privatizada e entregue a um dos 7 bandidos das 7 irmãs que operam o petróleo no mundo. Nós estamos vendo um pacote. Portanto, Miro, eu não acredito que o problema seja só o Lula. O Lula, com os seus incríveis acertos e alguns enganos que cometeu, como qualquer pessoa cometeu, é um engano e é um símbolo das mudanças feitas no país nos últimos anos. Mas o objetivo que se pretende atingir é o Estado brasileiro. É o fim da possibilidade da existência de qualquer projeto nacional e soberano. E é por isso que o caminho é a mobilização. Não é para o enfrentamento nas ruas, mas é para uma posição consciente, consistente, informada e programática de resistência a essa direita orquestrada internacionalmente através dos meios de comunicação. A mídia é um instrumento de amortecimento da consciência nacional. A mídia é um instrumento de precarização da utilidade do Estado Nacional, do Congresso e das leis que protegem os trabalhadores e o trabalho. Nós temos que ir à frente. Quando saio para defender o Lula em relação à sua prisão, eu enfrento uma parada muito dura. Antes de ontem eu fiz isso no Congresso do meu partido, o PMDB, no Rio Grande do Sul. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. Eu praticamente fui apedrejado na tribuna, mas posteriormente fiz aprovar no plenário um projeto mais ou menos em cima do combate a esse tripé que eu expus a vocês. De um lado, o ódio inconsciente, programado, o PT é culpado por tudo, o Lula é o bandido, mas quando você sai desta mobilização estabelecida pela mídia televisiva, principalmente, você consegue raciocinar. Fiquei satisfeito com a Lavener. Não é o Ministério Público inteiro que está fazendo o que faz o Ministério Público da Lava Jato lá no Paraná. Nós temos que ter uma visão ampla nesse processo. Um pouco da visão do Gramsci não faz mal a ninguém. Nós temos que, como companheiros, mobilizar todos os companheiros que têm o Brasil no coração, que têm na história pessoal e das suas famílias a luta pela Petrobras, a luta pelos direitos trabalhistas, a luta para quebrar a hegemonia da direita e, num determinado momento, colocar o Lula no governo. Não foi tudo que eu gostaria, mas foi o possível naquele momento. E nós temos que, na rua, sim, sustentarmos esta posição. Na rua, minha gente, não esperem nada do governo, não esperem nada do Congresso Nacional. É mobilização e pressão. Só o que pode mudar esse quadro.